Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, gente, então o tema de hoje é aspectos gastrointestinais e nutricionais na fibrose cística. Então a gente vai começar com um guideline. Esse é um guideline clínico específico de um serviço, é um serviço em inglês do Royal Brompton Hospital. Ele está na 8ª edição, foi publicado agora em 2020. As outras edições, desde 2017, eles publicam as edições online, tanto no site quanto em aplicativos, então está toda lá disponível. E eles orientam que, quando sai uma versão nova, eles pedem para desprezar as revisões anteriores. Então, é bem interessante, todas as informações que serão ditas aqui, é um guideline bem extenso, a gente ficou só na parte gastroenterológica, né? Então, a parte nutricional, doença hepática, distúrbios alimentares e gastrointestinais, mas o guideline é bem completo e tem disponível para todo mundo. Então, começando com os aspectos nutricionais, o objetivo no tratamento da fibrose cística é que crianças até 2 anos de idade, independente do momento do diagnóstico, eles tenham um crescimento e desenvolvimento idêntico à população não fibrocística. E nas crianças maiores e nos adolescentes, que atinjam pelo menos o IMC, fica ali entre o IMC no percentil 50, com poucas variações. Esses são os objetivos. A necessidade calórica, a gente sabe que é bem variável, depende do momento da doença, depende do estado da função pulmonar, principalmente, mas que se você atingir 120 a 150% das recomendações diárias, o crescimento ele vai ser adequado para qualquer idade. Os fibrocísticos, eles têm uma baixa aquisição calórica, principalmente pela descompensação da doença pulmonar, exacerbações de repetição, eles têm muita alteração comportamental, isso para as crianças mais velhas e adolescentes, isso faz com que eles também comam menos. Distúrbios do trato gastrointestinal, que são muito prevalentes nos fibrocísticos, e aqui principalmente a doença do refluxo, e a baixa aceitação de dieta hipercalórica por alterações comportamentais. Então, se você adquire para essas crianças uma dieta balanceada e variada e uma aquisição energética na dieta, eles tendem a crescer de forma adequada. Então, adicionar gordura e proteína, isso com uma supervisão estrita de um nutricionista, e em alguns casos selecionados a suplementação oral de dietas hipercalóricas, a prescrição de vitaminas lipossolúveis, aqui o guideline coloca que para todos os pacientes no momento do diagnóstico, se esses pacientes evoluem com uma mutação genética que cause insuficiência pancreática, eles vão utilizar essas vitaminas para sempre. Se esses pacientes ficam suficientes pancreáticos, você pode retirar essas vitaminas com 5 anos e fazer uma monitorização anual e clínica, claro. Fluidos e reposição salina, dependendo da idade, só o mínimo, pelo menos o mínimo diário para essas crianças, e uma reposição a mais em momentos específicos. Então, exacerbações, em momentos de viagens para locais com excesso de temperatura, atividade física, enfim, outras descompensações, existe uma suplementação mais específica. Não existe um método consensual para avaliar os aspectos nutricionais. Quanto mais informações você conseguir recolher, é melhor para essas crianças. Antigamente, utilizava-se muito as curvas de peso para a estatura, mas elas não refletem isoladamente o que está acontecendo especificamente com essas crianças. Então, é bom que se tenha uma informação mais detalhada e mais específica. Em crianças menores, avaliações a cada 1 a 2 meses. Em crianças maiores, avaliações a cada 2 a 3 meses seria o suficiente. Em casos de queda nas curvas de crescimento, avaliar sempre má absorção, descompensação de má absorção, ingestão calórica também aqui com uma supervisão nutricional restrita, a prescrição de vitaminas solúveis, se isso está otimizado ou não, e dosar urina, eletrólitos e procurar outros diagnósticos diferenciais associados à fibrose cística, principalmente aqui a diabetes mellitus associada à fibrose cística, para tentar tratar e melhorar essa baixa de crescimento. Os pacientes fibrocísticos comumente evoluem com anemia hipocrômica microcítica,
por dois motivos. Primeiro, por conta de uma doença crônica, produção de citocinas pró-inflamatórias, que fazem com que utilize muito pouco o ferro sérico. Então, a ferritina, ela é normal ou elevada, porque ela também é uma proteína de fase aguda, né, de fase inflamatória, e aqui, nesse caso, não tem benefício nenhum com a suplementação de ferro. O segundo motivo fisiopatológico seria pela baixa reserva, então a ferritina cai, a eritropoese fica deficiente, então o índice de saturação da transferrina também cai, com um TBIC alto, e esse paciente também evolui para uma anemia hipocrômica microcítica. Esses dois mecanismos podem coexistir, então é sempre bom avaliar caso a caso para não fazer uma suplementação de ferro desnecessária, tá? A investigação vai depender da clínica, claro, mas pelo menos um hemograma e ferritina de forma anual para os pacientes, mesmo os assintomáticos. O tratamento aqui, o limiar do tratamento é muito baixo, muito menor do que para as outras crianças não fibrocísticas. Então, mesmo com HB normal, se tem um VCM já diminuindo, já seria indicação de tratamento medicamentoso. A única indicação de não tratar medicamentosamente é se a ferritina está baixa. E aí você pode, uma recomendação de dieta pode ser suficiente nesses casos, mas aí você faz uma monitorização mais específica. Os efeitos colaterais gastrointestinais do ferro são bem conhecidos, então existem apresentações diferentes, com aceitações diferentes, e uma vez que você indica o tratamento, os exames precisam ser repetidos a cada 3 meses, né, ou com 3 meses de tratamento. Um cuidado específico, que também já é bem conhecido, é a suplementação de ferro nos pacientes colonizados crônicos com pseudomonas aeruginosa. Não é contraindicado, mas deve ser bem monitorizado para que não tenha nenhum problema e uma descompensação das exacerbações. Em relação à terapia de reposição enzimática, independente do tipo de mutação genética que o paciente tem, quase 90% das crianças desenvolvem uma insuficiência pancreática já no final do primeiro ano de vida, e o melhor teste para avaliar a insuficiência pancreática ainda é a elastase fecal. Aqui um leve cuidado que deve-se dosar pelo menos a partir do 3º dia de vida nos recém-nascidos a termo, e pelo menos ali na 2ª semana nos prematuros abaixo de 28 semanas. Tá? E uma vez que você tem um recém-nascido suficiente pancreático, como tem esse índice de 90%, ele deve ser reavaliado com elastase fecal a cada 3 meses até o final do primeiro ano de vida e depois anualmente. O guideline coloca os valores de elastase fecal, e aqui eu só chamo a atenção que os pacientes fibrocísticos com insuficiência pancreática geralmente têm valores muito, muito baixos de elastase fecal, e o diagnóstico é feito com tranquilidade. O que a gente tem no mercado hoje de reposição enzimática é o CREON, que consiste em lipase, amilase e protease. Existem microesferas para recém-nascidos e lactentes, que vêm com 5.000 unidades, e cápsulas de 10 e 25.000. Os menores de 2 anos, eles orientam que se use essas microesferas colocadas, misturadas com purê de maçã, para as crianças que têm um mínimo desenvolvimento já que conseguem deglutir. Não pode ser misturado no leite, ou não deve ser misturado no leite ou em outros alimentos, porque as microesferas são inativadas pelo pH ácido do estômago. E quando não se tem à disposição o CREON micro, nessas microesferas, fazer a conversão, que 2 scoops de CREON micro equivale a uma cápsula de 10.000 unidades, dá para fazer essa conversão. O guideline orienta que maiores de 2 anos já devem ser orientados ou ensinados a deglutir, a engolir as cápsulas, então sempre no início das refeições, lembrando que o efeito de 20 a 30 minutos é variável, então se a refeição for um pouco mais prolongada, é permitido que se faça um pouco de uso da enzima antes e um pouco de enzima durante a refeição. As doses estão dispostas no guideline por idade, tá? Então, independente se o recém-nascido está em aleitamento materno ou em fórmula, e por cada idade eles distribuem essas doses em relação às refeições grandes e às refeições menores, né, os snacks. E o cuidado que a gente tem que ter é aqueles pacientes que usam doses acima de 10.000 unidades por quilo, por conta de alteração de irritação de pele, hiperuricemia e uricosúria, e a temida, né, a colonopatia fibrosante. Lembrando que antes de aumentar as doses de reposição enzimática, deve-se avaliar se a absorção dela está sendo boa. Então, é possível, é permitido, e é sabido também que o uso de antiácidos, né, IBP, inibidor H2, melhora a absorção, porque inativa o ácido estomacal. Então, deve fazer essa avaliação antes de ficar aumentando doses de reposição enzimática.
A reposição salina, ela é questionável se ela é obrigatória, rotineira ou não. Esse guideline específico não recomenda que seja feita de forma rotineira, só em casos individualizados, essa reposição exógena, né, que não seja por alimentos, né? Então, em casos de perdas excessivas, descompensações pulmonares, aumento de temperatura, atividade física, e alguns guidelines, eles chamam atenção para os australianos e para os norte-americanos, eles orientam, sim, o uso rotineiro, e eles provam que isso talvez teria um impacto positivo no crescimento dessas crianças. As fórmulas infantis e o leite materno têm uma quantidade muito parecida de sódio na sua formulação, né, ou na sua composição, e esse é uma dose relativamente baixa. Então tem que ficar atento nos primeiros anos de vida, nos lactentes principalmente, na necessidade de reposição. A reposição vai de 1 a 2 milimols por quilo. Existem soluções orais líquidas que podem ser feitas em seringa ou misturado no purê de maçã. E para as crianças que utilizam mamadeira, que já estão acostumadas à mamadeira, eles orientam que seja feito o soro de reidratação oral, porque ele é mais palatável, é mais fácil de utilizar. E aí eles fazem uma conversão da quantidade de milimols que teria o soro de hidratação oral. E claro que em situações especiais, sempre pensar na reposição exógena, não só na dieta. A suplementação oral de dietas hipercalóricas também é variável, isso depende de uma indicação específica, nunca deve substituir uma refeição, então sempre entre as refeições, de forma que não mude ou não tire o apetite dessa criança para outros alimentos, e elas não necessitam, na sua grande maioria, de reposição enzimática, e o guideline coloca opções do mercado, isso, claro, que vai depender da adaptação do local que a gente tem os nossos pacientes. Em relação à nutrição enteral, a gastrostomia, diferente do que a gente costuma ver na prática, ela deve ser discutida sempre de forma precoce, no início do tratamento, mesmo antes das indicações, para evitar o estigma característico dos pacientes gastrostomizados e evitar que essa cirurgia seja feita no momento de desnutrição avançada e descompensação pulmonar. Houve uma queda, isso é notório, que houve uma queda na necessidade da gastrostomia nos últimos anos, provavelmente, né, e o guideline pontua muito bem isso, que é o melhor diagnóstico feito pela triagem neonatal, o melhor cuidado desses pacientes em relação à nutrição, com nutricionistas específicos, isso fez com que a queda das indicações tenha sido notado nos últimos anos. Sempre que se indica uma gastrostomia, é mandatório avaliar a presença ou não de doença do refluxo associada para ver se tem necessidade ou não de fazer uma funduplicatura junto com a gastrostomia. Em casos de reposição enzimática na nutrição enteral, orienta-se pegar as microesferas, diluir na água ou no bicarbonato de sódio, colocar na gastrostomia e já fazer uma lavagem do catéter de forma imediata, evitar usar o Creon em crianças com tubos muito pequenos, pelo risco de obstrução, e as indicações de nutrição enteral em casos de falha de crescimento, uma vez que você exclua outras associações, outras doenças associadas, e que aquele paciente tenha um suporte dietético oral otimizado. Aí, nesse momento, depois de uma avaliação psicológica, esse paciente é indicado para nutrição enteral. Deve-se fazer uma investigação laboratorial mínima, também para excluir outras causas, e aqui eu chamo a atenção para a calprotectina fecal, a sua importância no valor preditivo positivo em excluir doença inflamatória intestinal, e uma vez que se indique a nutrição enteral, deve ser feita ou prioritariamente em infusão contínua, noturna, não atrapalhando as refeições do dia, e tem que ter o cuidado de ter uma pausa de pelo menos 1 a 2 horas antes da fisioterapia respiratória matinal. Inicialmente com a dieta polimérica e depois, eventualmente, se necessitar, trocar essa dieta, e a reposição enzimática aqui, ela vai ser fracionada um pouco antes e um pouco depois da infusão da dieta contínua. Muitos fibrocísticos evoluem com alterações comportamentais que fazem com que eles tenham distúrbios alimentares. Então, tratar esses pacientes, claro, como pacientes não fibrocísticos. Então, aquele momento da alimentação tem que ser compartilhado com a família, tem que treinar e orientar os cuidadores, devem oferecer porções adequadas para a idade, com aquela aquisição energética específica do fibrocístico, reforço positivo no caso de aquisição calórica boa,
Deve-se limitar as refeições e principalmente os snacks, porque para não atrapalhar a reposição enzimática, que isso é muito comum, e claro, participação ativa da criança, do pré-escolar, do adolescente nas refeições, isso ajuda muito a aquisição calórica. A doença do refluxo, ela é muito mais prevalente nos fibrocísticos do que na população em geral, até 3 vezes mais prevalente nessa população, e isso gera um impacto negativo na saúde pulmonar, é muito associado a microaspirações, e também, assim como a anemia ferropriva, tem que ser um baixo limiar para o tratamento. Uma vez que você identifica por pH-metria, pH-impedância de forma principal aqui, uma vez que você identifique a doença, o tratamento medicamentoso aqui deve ser mais agressivo e mais precoce do que o tratamento não medicamentoso, posicionamento, espessante de dieta, então a gente tem que focar mais no tratamento medicamentoso. E para aqueles lactentes também, assim como doença do refluxo em não fibrocísticos, avaliar a presença de APLV. Orienta-se 4 semanas de doses altas de BP, e aqui eu chamo de doses altas até 3 miligramas por quilo dia, e aí depois essa dose vai para uma dose de manutenção de 1 miligrama por quilo. Em casos refratários, avaliar alterações anatômicas, avaliar a microaspiração, e aqui eles pontuam que pode ser benéfico o uso de procinético aqui nesse momento, e aqui eles chamam atenção para a eritromicina de forma preferencial. E lembrando que a gente já comentou isso em discussões anteriores, que o uso crônico de IBP leva a complicações várias, não só dos fibrocísticos, mas para os fibrocísticos também, isso deve ser lembrado. Em relação ao intestino baixo, há um amplo espectro de alterações, parece que essas alterações elas são um contínuo de um mesmo espectro, então aqueles pacientes que têm uma constipação grave, refratária, provavelmente isso já é um espectro da DILS, né, que é a síndrome da obstrução intestinal distal. Sempre antes de qualquer conduta, avaliar a forma com que a família está utilizando a reposição enzimática, e em casos mais leves, hidratação adequada, laxativos, descompressão, né, ou desimpactação em momentos de crise. E em caso de DILS, obstrução, primeira coisa, avaliar se essa obstrução é completa ou não. Se ela for completa, um caso um pouco mais grave, às vezes pode evoluir com perfuração intestinal, um cirurgião pediátrico tem que avaliar de forma prontamente ali, mas em casos de DILS incompleto, o tratamento pode ser feito de forma conservadora e não cirúrgica, mas sempre fazer essa avaliação de diagnósticos diferenciais, avaliação clínica desses pacientes, é sempre importante. E por último, em relação à doença hepática. A doença hepática é um amplo espectro também, vai desde esteatose hepática mínima, sem alteração laboratorial, até cirrose com hipertensão portal, outras indicações de transplante. Também é uma causa importante de colestase neonatal, aqui no nosso meio, né, em todos os locais. A prevalência, ela é variável, assim como as manifestações da doença, e a mortalidade, ela fica em terceiro lugar, até quase 3%. Ela perde para alterações, complicações pulmonares da doença e complicações do transplante pulmonar. Ela geralmente incide nas crianças maiores, na segunda década, os adolescentes, adultos jovens, e é mais prevalente no sexo masculino. Diferente da doença pulmonar, ela não tem correlação entre genótipo e fenótipo, mas há uma alta concordância familiar, assim como a própria fibrose cística, e há uma associação com certos polimorfismos, principalmente a deficiência de alfa-1 antitripsina, é bem descrito. E um detalhe específico da esteatose, pelo guideline do King's College, é que eles orientam que pacientes com sem hepatosplenomegalia e com uma função hepática normal, mesmo que se tenha esteatose no ultrassom, que pode chegar a quase 80%, não iniciar tratamento medicamentoso inicialmente, repetir a ultrassonografia depois de 1 ano e fazer, claro, as orientações dietéticas específicas. Uma coisa que a gente vê bastante agora são fibrocísticos já com sobrepeso, obesidade, então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque é um fator a mais metabólico para complicar a doença hepática, que pode ser bastante grave nessa população. E a detecção, para a detecção, como ela tem um espectro muito amplo de apresentação, não há um padrão ouro para a detecção da doença hepática no fibrocístico. Então, sabe-se que as transaminases e a clínica em si, ela é muito pouco sensível e específica.
talvez a ultrassonografia abdominal seja o melhor método de avaliação das doenças hepáticas, pelo menos de forma inicial. Então, ela é indicada em pacientes que têm aumentos persistentes das transaminases em 3 medidas consecutivas durante 12 meses, uma vez que se descarte outras causas de hepatopatia, tá? Virais, infecciosas, autoimune, enfim, ou pacientes com hepatoesplenomegalia, e nos pacientes assintomáticos do fígado, eles devem ter um rastreio anual com ultrassom de abdômen a partir dos 5 anos de idade. Um método novo, promissor, nos últimos 20 anos, quase 30 anos, é a elastografia hepática. Na faixa etária pediátrica, ainda ela é um pouco incipiente, principalmente na fibrose cística, ainda não tem scores de validação pros fibrocísticos, mas ela é promissora. Ela consegue avaliar a fibrose de forma bem global, e ela tem uma variação intra e interobservador muito menor do que o ultrassom de abdômen. E aqui eu chamo a atenção para a histologia, para a biópsia hepática. Esse guideline não pontua a importância ou ao momento, a indicação da histologia hepática, mas também, claro, é uma forma de avaliação do comprometimento hepático e também de diagnósticos diferenciais de outras hepatopatias que estão no fibrocístico. A gente tem casos de atresia biliar em pacientes fibrocísticos, então existem outras hepatopatias que incidem também nesse grupo. E o tratamento, o ácido urso deoxicólico, ele não tem uma resposta tão boa como um secretagogo, como em outras doenças do trato biliar. Ele é duvidoso se ele é capaz ou não de atrasar e retardar a fibrose dos pacientes hepatopatas com fibrose cística, e ele sabe que ele não é capaz de reverter. O comprometimento que já foi feito, ele não é capaz de reverter. Utiliza-se também complexos vitamínicos, né, de vitamina K principalmente, em alguns casos específicos uma dose extra de vitamina K em pacientes com RNI alargado e outras alterações específicas dos hepatopatas. Em caso de trombocitopenia por hipertensão portal, né, por hiperesplenismo, deve-se fazer a transfusão de plaquetas antes de procedimento e, claro, assim como toda hepatopatia, evitar anti-inflamatórios e ácido acetil salicílico, principalmente se o paciente for cirrótico. Então, do guideline, a parte gastrointestinal e nutricional e hepática, é isso que o guideline traz pra gente. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.